Então, retornando agora, sobre essa história do Como Encontrar a Paz, eu quero recomendar que vocês assistam um filme chamado Invictus. Quem não puder assistir, eu vou dar um spoilerzinho. Quando Mandela assume o poder, o filme Invictus fala sobre a seleção de futebol da África. E o fardamento da África era uma camisa que tinha sido escolhida pelos brancos. E o time vai para participar do campeonato, né? Não lembro bem, não sei se era a Copa, e os apoiadores de Mandela querem mudar a camisa do time, da seleção. Que não achava justo que fosse aquela, daquele comando opressivo e tal, né? Tem toda uma coisa assim que vale a pena a gente assistir, a argumentação. E Mandela entra meio que como essa avó, né? Que as avós querem a paz para os seus netos. Ele diz: como é que nós, se nós rasgarmos, metaforicamente, a camisa da nossa seleção, nós estamos perpetuando a rivalidade. Então, a nossa seleção, com as nossas cores, continuará a mesma camisa. E aí, quando eu estava relendo aqui, eu me lembrei dessa cena do filme. Como é que a gente pode fazer diferente e ter resultado diferente se a gente está fazendo sempre da mesma maneira, né? Ô, Mari, você podia explicar melhor, que eu não entendi muito nessa parte, talvez eu não entendi, não sei por quê. Olha, vamos dizer, vou trazer um exemplo por aqui. Imagina se nossa camisa verde e amarela foi, durante o processo político, meio que identificada como um partido político. Está me seguindo? Tô te seguindo. E você imagina que mudou o presidente e agora, como houve uma identificação dessa camisa a esse partido político, a presidência atual dissesse: agora a camisa da seleção vai mudar de cor. Hum, Não vai ser mais verde e amarela. entendi. E era isso que os apoiadores de Mandela queriam, que ele tirasse aquela camisa, que tinha as cores, inclusive, da África, para não trazer nenhuma lembrança daquele passado, do apartheid e tal. E aí ele diz: não, senão nós vamos repetir a mesma história. A camisa será a mesma. Entendi. Assim como as avós, né? Querem o pai. Nós não queremos continuar essa guerra. Nós queremos que nossos netos, né, vivam em paz. É interessantíssimo esse filme. Agora, aqui na página 163, grifem esse parágrafo inteiro. Quem gostaria de ler para mim? Tem uma pergunta e tem uma resposta de Bert. Qual o parágrafo? 163. O reconhecimento do emaranhado. Eu posso ler. Uhum. Pergunta: como detectar emaranhamentos sistêmicos? Existem sinais ou indícios característicos, algo que possamos captar? Hellinger: situações não resolvidas do passado expressam-se em relacionamentos posteriores sob a forma de ações impulsivas e deslocadas ou de sentimentos exagerados. A identificação com outra pessoa gera impressões como parece que não sou eu ou alguma coisa tomou conta de mim. Sempre que uma pessoa exibe emoções inusitadamente fortes ou comportamentos incompreensíveis nos termos da situação atual, podemos suspeitar da existência de alguma complicação sistêmica. Isso também é verdadeiro
quando a pessoa tem dificuldades inexplicáveis para conversar com outra ou reage de maneira incompreensível, como se estivesse sob o jugo de conflitos e ansiedades invisíveis. Pessoas que teimam sempre em ter razão costumam estar com emaranhamentos. Quando brigam com veemência e mordacidade excessivas, talvez estejam representando algum outro membro da família, do sistema. Havendo um bode expiatório na família atual, usualmente houve outro na geração anterior e convém observar isso com cuidado. Qualquer reação ou emoção exagerada, deslocada ou ampliada pode denunciar uma identificação. Nós aprendemos a detectar os indícios de emaranhamentos. Esse senso se aprimora com a prática, como o ouvido se aguça para a música. Quando principiantes, distinguimos apenas as diferenças mais notórias, mas graças à experiência, os matizes aos poucos vão sendo percebidos. Vou lhe dar um exemplo. Você quer que eu leia? Tá. Aí nós vimos, é muito importante para a gente ter consciência dos sinais do que é um emaranhamento, uma identificação. Como é que eu posso reconhecer, né, uma identificação? Então, vamos ver o que é que o Guta e o Bert traz sobre a identificação. E ele diz assim, a identificação é um dos mecanismos, na minha compreensão, dessas simetrias que acontecem entre membros de diferentes gerações. Então, identificação, membros de diferentes gerações. Nós temos a identificação e temos a dupla transferência. E temos 3 tipos de identificação que nós já conhecemos. Então, aqui ele fala, um jovem assume a consciência de um mais velho ou o destino de um outro mais velho. Que já teve lá. E aí o Gutenberg traz uma coisa importante. Como é que faz a desidentificação? Eu reconheço uma identificação. E como é que eu faço a desidentificação? E ele dá a resposta. A desidentificação é muito simples. É aquela pergunta. Lembram que nós, no estudo de texto, a gente fala da pergunta, né, do neocórtex? Esse sentimento é meu mesmo? Esse sentimento é meu mesmo? Então, quando a pessoa começa a ter consciência de que aquele sentimento, ou talvez aquele comportamento, não é dela, então eu posso fazer aquela separação, né? Eu sou eu e você é você. Eu tenho o meu destino e você tem o seu destino. Então, eu vou me desidentificando. Eu sou a filha, você é a mãe, ou eu sou o filho, você é a mãe. Então, é nesse processo de consciência simples, como está aqui na resposta. Você é minha irmã, né? Lembra daquela irmã que se perde? Você é minha irmã e eu sou a sua irmã. Onde eu estou me separando dessa identificação, de que eu não sou o outro. E aí acontece a desidentificação. E aí Bert mostra que esse trabalho das constelações faz com que seja possível que essas informações venham à tona. Mas muitas vezes, para que a nova informação ela seja incorporada, isso leva tempo. E aí eu coloquei aqui, gente, que é preciso vigilância, porque o amor cego, a lealdade sistêmica, ela é muito inconsciente. E nós temos que ficar atento quando, mesmo fazendo essa separação, a gente se pega fazendo novamente a mesma coisa. Então, a gente tem que repetir, e repetir, e repetir. E aí o Gutenberg fala quando tem uma identificação com o excluído de outro sexo, que é a filha com o noivo da mãe, lembra? Ela se identificava.
E Bert diz aqui, né? Ele fala, né? Eu sou sua filha, você é mãe. Aí Bert ainda na página 166 ele diz: exatamente. Essa foi a primeira lição. A identificação é um fenômeno estranho, quase sobrenatural. A dinâmica sistêmica da integridade familiar protege os direitos de qualquer pessoa excluída no passado e não se preocupa com os direitos dos que vêm depois. A justiça severa para os antigos ao preço da injustiça contra os mais jovens. E essa injustiça passa de geração em geração, né? Por que uma injustiça? Porque muita gente pergunta assim: ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu vim tão depois. Pois é, mas houve algo que precisa ser reparado e os mais novos são tomados a serviço do que aconteceu antes. E Bert fala do anseio incontrolável, né? De uma identificação. E ele diz aqui: a identificação é como uma compulsão sistêmica de repetição. Tenta recriar e reproduzir o passado para fazer justiça a uma pessoa excluída. Essa justiça, porém, é primitiva e cega, não traz solução. Ela, ao contrário, ela traz mais emaranhados, né? Segundo sua dinâmica, pessoas que vêm depois se enredam no destino de uma pessoa que veio antes. Ainda que seus atos sejam motivados pelo amor, elas assumem uma responsabilidade inadequada. Uma pessoa que vem depois nada pode fazer pela que veio antes, depois do fato consumado. Essa justiça retroativa apenas mantém indefinidamente um desequilíbrio sistêmico. Então, Beth, nos nossos estudos, nós vemos muitas questões, né, da homossexualidade, da transgeracionalidade, do trans, né, que tem uma mistura com algum emaranhado sistêmico, né? E a gente pode ver isso, né, nessas múltiplas dinâmicas de dupla transferência, de exclusão, está gerando, né, várias compensações em vários sistemas, né? E trazendo muitas coisas que a gente precisa olhar. E na página 168, né? Vocês podem ler uma história, O Assassino na Minha Família, O Estranho Amor, a história Um Estranho Amor e o Retorno. É importante que vocês leiam para ter uma compreensão disso. E aí vem o transcrito. O que é que vocês acharam? 2 minutos. Tem 2 pessoas abrindo a fila aqui. Tem Deb e tem Paulo. Deb? Mari, na página 168, ele explica aqui o que é dupla transferência, mas eu não entendi. 168. Ele faz. Poderia explicar o que se entende por dupla transferência? Ele dá um exemplo, mas ainda não ficou claro, não, para mim. Por favor, leia para mim o parágrafo. Pergunta. Poderia explicar o que entende pela expressão dupla transferência? Hellinger, tudo que foi reprimido numa família tende a reaparecer nos membros menos capazes de defender-se. Estes são, em geral, os filhos e os netos. A dupla transferência é um subtipo da identificação. A primeira ocorre quando uma pessoa mais nova assume os sentimentos de uma pessoa mais velha via identificação. A segunda ocorre quando os sentimentos do excluído se voltam, não para o culpado, mas para um inocente. Inúmeros problemas de relacionamento exibem essa dinâmica, inclusive situações nas quais a vítima é tão frágil que não consegue reagir apropriadamente. Problemas desses envolvem não só as pessoas, mas também a família inteira, da qual qualquer membro pode ser convocado para compensar os erros de outro.
Aí o que eu não entendi foi essa frase aqui. A segunda ocorre quando os sentimentos do excluído se voltam, não para um culpado, mas para um inocente. Aí eu não consegui visualizar essa dinâmica. O que é que aconteceu? Um homem de 40 anos procurou ajuda psicoterápica. Ele tinha medo de ficar violento e estrangular alguém ou ser estrangulado. Ou seja, um medo que eu não sei de onde vem. Eu tenho um medo de me tornar violento ou que eu, né, e que eu possa estrangular alguma pessoa ou ser estrangulado. Na análise do seu caráter e comportamento, nenhuma explicação resultou. Foi, então, perguntado. Você está fazendo um levantamento, você é um terapeuta. De onde vem isso? Essa pessoa não tinha nenhum sintoma. Tem algum assassino na sua família? E aí diz, a investigação posterior revelou que um tio, irmão de sua mãe, era assassino. Ele tivera uma empregada que era também sua amante. Certa feita, mostrou-lhe o retrato de uma mulher e pediu que cortasse e arrumasse o cabelo exatamente da mesma maneira. Para a mulher dele, né? A amante usou esse estilo de cabelo por algum tempo. O homem levou-a para o exterior, matou-a e regressou com a mulher do retrato, que passou a ser a sua nova empregada e amante. No entanto, foi preso e condenado à prisão perpétua. Então, até aqui vocês entenderam o que a pessoa fez? Né? O terapeuta solicitou informações adicionais sobre a família do tio, especialmente os avós, na tentativa de onde provinha essa tendência. O paciente nada sabia do avô, mas disse que a avó era uma pessoa piedosa e respeitosa. O que é que você sabe dos seus avós? Não, do meu avô eu não sei nada, mas minha avó é uma pessoa piedosa e respeitosa. Mais tarde, esmiuçando a história da família, descobriu o seguinte: durante o Terceiro Reich, aquela senhora piedosa, com a ajuda do irmão, ou seja, o tio, né, acusara o marido de ser homossexual. E qual era a consequência de uma pessoa homossexual no Terceiro Reich? Ele foi assassinado. Ela denunciou o marido e esse marido é assassinado. Essa piedosa senhora acima de qualquer suspeita. A boa senhora era a verdadeira assassina do sistema. Camufladamente, né? Ela foi lá, né? E ela denunciou. E dela provinha o impulso violento, pelo menos até onde podemos rastreá-la. O tio do cliente fora recuperado pela consciência do sistema para agir em favor do pai assassinado. O tio poupara a mãe, inconscientemente redimir a injustiça cometida pelo seu pai, eliminando a mulher que amava. O cliente repetia o que os seus pais haviam feito e mostrava solidariedade para com ambos. Para a mãe, por causa do assassinato, e para o pai, por causa da prisão. Então, ele se torna um assassino, ele mata e ele é preso. Para repetir a história dos dois. Então, o cliente estava identificado duplamente com o tio e com a mãe, é isso? Com a avó. É, Com o com a avó, a mãe do da tio, no avó. caso, né? Ele estava identificado duplamente com os dois. Isso. Com E o ele tio e a avó. próprio, Entendi. e ele próprio Essa história é sentiu tão... turbulência sistêmica dessa série de injustiças, com medo de perpetrar violências. E também aqui Bert dá um exemplo no Estranho Amor de uma dupla transferência positiva. Que ela não pode ser negativa. Vou te dar um caso bem recente, porque essa identificação dupla transferência é muito importante que vocês
Tem um caso de uma moça que o pai tinha vários casos, né? Várias amantes, e ela era filha única, e ela via o sofrimento da mãe, né? E ela dizia, eu vou crescer, eu vou ter um bom emprego, eu vou tirar você desse casamento, mãe. Porque a mãe, segundo a mãe, não saía do casamento por causa da dependência financeira. E assim foi feito. Ela conseguiu, ela é bem de vida, né, bem posicionada profissionalmente, comprou um apartamento, fez as malas da mãe, tirou a mãe do casamento e a mãe foi morar com ela. Até aí parece tudo bem, né? Mas ela já é quem tira a mãe do casamento, não foi a mãe que disse, resolveu sair. Mas, em compensação, essa moça nunca teve um relacionamento sério, porque ela era namoradeira, ela era o pai de saia. Então, ela, para amar esse pai, secretamente, o que é que ela faz? Aí é uma transferência. Ela copia Entendeu? o pai, né? Repete o que o pai faz. Ela repete, como uma maneira de encontrar o pai. E vamos dizer que essa mãe tivesse uma doença, para ser uma dupla transferência. Então, ela ia ter vários relacionamentos como pai, e ela poderia ter uma doença do sistema familiar. Dupla transferência, ela aqui com o pai e aqui com a mãe. Então, carrega coisas do sistema. Então, aqui nós vimos, né? Esse homem que faz toda uma coisa e mata a mulher que ele amava. E ele vai preso. E ele vai preso, mas a avó não vai presa, né? Então, é uma coisa que em outros livros a gente vai desenvolver mais. Hoje é só ele está dando só as ideias do que é uma identificação, do que é uma dupla transferência. Mas esse exemplo, se você ler 2, 3 vezes, você vai começar a entender o que é. E ele fala do estranho amor, né? Do pai, né? Que tinha algo com a filha que era estranho. E no final, ele, quando olhava para a filha, ele via a irmã gêmea, né? Falecida. Vocês viram esse caso aí? Essa parte aqui vocês têm que ler, reler várias e várias vezes. Até que isso vai caindo de uma maneira orgânica, não é uma coisa que a gente vai de imediato e domina, não. E no transcrito, o que é que vocês acharam importante? É importante aqui, Brito. Bebe, você está na frente da fila, com a mão levantada. Olha, primeiro eu vou trazer para vocês que quando se fala em câncer, na constelação, alguém já diz assim, é porque não quer honrar a mãe. Então, por isso que Bert sempre diz que a gente tem que montar a constelação. E o que é que nós vimos aí? Era uma identificação com um irmão morto. Não tinha essa dinâmica. Bert, inclusive, tem um livro chamado Desatando os Laços do Destino, que é só para pessoas com câncer, só casos, né? Então, o que é importante para vocês que vão para o Boto Saúde
do módulo de saúde, é que vocês não fiquem querendo decorar que a mão direita não sei o que é isso, que isso é aquilo, que X é isso. Porque é por isso que Bert diz, eu tenho observado, eu venho observando, e aqui ele mostra, por isso que eu achei importante, que não tinha nada a ver com o câncer. E aqui nessas explicações, Bert traz muitas coisas, porque aqui é Bert, no transcrito é Bert, não tem texto nem do Guter, nem do Humber, né, do Hunter, né? Tem toda a frase que Bert faz. E nas questões correlatas, ele vai respondendo coisas que nós, como consteladores, precisamos ter conhecimento para trabalharmos em grupo. Ele fala que muitos representantes, né, ficam surpresos com esse campo de representação, né? E aí tem uma pergunta na página 186. Os representantes não projetam seu próprio material no papel que desempenham? Como você sabe que o que eles dizem tem algo, não é, como você sabe se o que eles dizem tem algo a ver com esse papel? E o que é que Bert responde? Quem quer ler para mim? Alguém Posso lê ler, para Mara? mim? Vamos Posso lá, ler? querida. Hellinger, sim, às vezes fica claro que os representantes estão trazendo seu próprio material para a constelação, circunstância em que o terapeuta deve removê-los e substituí-los. Outras vezes, o papel é tão difícil que os representantes não conseguem sustentá-lo por muito tempo, como quando interpretam um assassino, um estuprador de crianças ou um tipo parecido. Nesses casos, o efeito negativo do papel é forte demais. Contudo, ressalvadas essas exceções, eu sempre encaro o que emerge como uma função do papel e só do papel. Essa orientação preserva a saúde do trabalho. Se o material da própria pessoa se mistura com sua experiência do papel, ela fica bastante confusa e o terapeuta perde a visão do todo. Já me sucedeu ter a sensação de que as pessoas estavam projetando o seu material no papel. Decidi removê-las, mas apenas para constatar que seus substitutos reagiriam da mesma maneira. Pela minha experiência, quase sempre é possível confiar nos representantes e reconhecer que estão fornecendo informações úteis sobre o sistema. Essa é uma pergunta, é uma coisa que a gente precisa estar atento. Então, quem está começando seus grupos, de colocar os representantes, mostrar como é que faz a conexão, para que eles realmente entrem no papel e não entrem no papel daqui para baixo e não com a cabeça, né? Então, a gente percebe claramente quando a gente vai começando a trabalhar com o campo, quando uma pessoa está centrada e está tomada pelo movimento do espírito e quando a pessoa está querendo fazer meio que um psicodrama. E aqui na página 184 tem uma pergunta também excelente. Helling diz para o grupo: bem, essa foi a nossa primeira constelação. Como viram, às vezes é possível trazer à luz uma dinâmica oculta. Dinâmica que pode ser a causa ou pelo menos um fator da doença. Mas viram também que a dinâmica familiar indica o caminho para a solução. Alguma pergunta? Então, a dinâmica indica o caminho para a solução. Aí a Irene, que foi a cliente, diz: não sei bem o que o senhor quer dizer com reconhecer o amor do irmão falecido e reverenciar o destino dele. Porque Bert diz durante a constelação, né? Reconheça o amor do seu irmão falecido e reverencia o destino dele. Aí Helling diz:
quando uma criança morre, os outros membros da família tendem a ficar atemorizados. Em parte, talvez, porque eles também, até de modo inconsciente, sentem o tipo de amor que os leva a desejar seguir a criança. Para conter o medo, eles calam seus sentimentos. De fato, expulsam a criança dos seus corações e almas. Podem falar do filho, mas seus sentimentos estão embotados. Assim, mesmo morta, a criança continua a influenciar o sistema familiar, sufocando-lhe os sentimentos. Para que o amor triunfe, o filho precisa... Eita, nós não gravamos a segunda parte, tudo bem. Para que o amor triunfe, o filho precisa ter um lugar na família, como se estivesse vivo. Os membros sobreviventes têm que dar largas a seu afeto pela criança e a seus sentimentos. Aí ele bota aqui que poderiam exibir o retrato do morto, plantar uma árvore em sua memória, várias coisas que a gente pode fazer, né, para reverenciar o morto. Mas, porém, o mais importante é que eu tenho sempre consigo, permitindo que amor por ele ganhe vida. Para Irene, você pode, por exemplo, mostrar seus filhos ao irmão falecido. Muita gente, né, para o grupo, muita gente age como se os mortos tivessem ido embora. Mas para onde iriam? Sem dúvida, estão fisicamente ausentes, mas o efeito continua a provocar nos vivos, assegura sua presença. Quando ocupam o devido lugar na família, os mortos são benéficos. Do contrário, causam ansiedade. Se tem seu lugar, ajudam os sobreviventes a viver. Por isso que ele diz, né, os mortos morrem para que os vivos vivam, em vez de alimentar-lhes a ilusão de que devem morrer também. Então, é saber como é que Bert fala sobre o fenômeno da representação, como é que Bert fala sobre os mortos, né? Aí, na página 187, tem uma pergunta. O senhor disse que o amor do irmão poderia curar Irene, mas ele era uma criança quando morreu. O que foi ensinado aqui não é o que realmente se passou na família com ela na família. Como saberemos se, de fato, um bebê ama a irmã? E aí vem pessoas que vêm com perguntas daqui para cima. E, às vezes, assim, perguntas desse tipo tiram a pessoa do centramento e querem uma explicação. Mas como? Se morreu lá, né? E Beth diz, eu só lido com o que aconteceu diante dos meus olhos. No final da constelação, todos os presentes viram e sentiram que alguma coisa forte aconteceu quando Irene encarou seu irmão. Ou seja, muitas vezes a gente não olha para um morto. Diz, eu amo meu irmão. Olhe para o seu irmão. Foi a primeira vez que ela realmente olhou para esse irmão, né? Todos nos sentimos bem, cheios de afeto. O que vimos e sentimos foi o efeito do amor do irmão. Isso é uma metáfora descritiva para o que Irene sentiu diante do representante do irmão, para o que nós todos sentimos. Trata-se de um nome para a boa dinâmica que testemunhamos. Essa dinâmica é no momento real. Traz esperança. O que quer que suceda a Irene será melhor se, em vez do que acontecia na família dela antes, ela puder contar com essa boa dinâmica. Por isso que, muitas vezes, quando a gente trabalha no consultório com um boneco, o cliente fica assim, nossa, e sabe, vem aquela emoção, está olhando para um boneco. Mas ali tem toda a energia, e a pessoa dentro dela cria uma outra imagem. Então, por isso que muitas vezes a gente dá uma orientação, não fale com ninguém sobre o que aconteceu aqui. Porque só você sabe o que você sentiu.
Aí a pessoa olhou lá para aquela boneca, que, sei lá, perdeu a mãe muito cedo, olhou para aquela boneca e se conectou à energia da mãe, saiu bem, aí vai contar para uma pessoa, faz, mas que besteira, você olhar para a boneca e achar que sua mãe, você não está vendo? Tira a pessoa da sensação. Então, por isso que a gente cuida, não comente isso, deixa essa energia sentar em você. Porque uma pergunta dessa, não, mas se o irmão dela morreu cedo, como é que tem irmão? E a pessoa é sequestrada daquela abertura que está no peito, né? Dessas novas configurações do amor, da boa dinâmica, a gente tem que estar preparado para essas respostas, né? Como o Bert deu aqui. Eu só estou lidando com o que eu vi aqui com os meus olhos na constelação. Se tem 10 anos, 30 anos, se o irmão era pequeno, se não nasceu. Nós fizemos uma constelação uma vez que todo o sistema estava parado. Nada acontecia. Aí, era uma constelação, né, de intrauterina, e eu acho que aí teve gestação gemelar. Aí eu peguei disse, eu vou fazer só um teste aqui. E aí eu trouxe, coloquei a pessoa no papel de seu irmão, o gêmeo gemelar. Quando esse representante entrou, toda a constelação modificou na mesma hora. E muitas vezes a mãe não sabe que estava grávida de gêmeos e um morre. E como eles se olhavam, o cliente com esse representante, eles não estavam sabendo o que é que o outro estava representando, nenhum dos dois sabia. Nossa senhora, nossa, quanto tempo eu esperei por você. Cada frase linda. Então, quem é que vai? Mas a gente precisa estar olhando nessas perguntas, por isso que eu digo que é importante a gente seguir o pensamento de Bert, para que a gente vá lidando com como é que ele lidava com isso. E a gente vai dando saltos, né, na nossa compreensão e na nossa forma de falar. E alguém diz aqui, todos percebemos que houve um movimento impressionante, creio que ninguém deixou de ficar profundamente emocionado. Mas o que significa esse trabalho em termos do que Irene pode esperar? Seu câncer foi curado? Existem pesquisas sobre os efeitos a longo prazo desse trabalho? E Bert diz, não responderei diretamente à sua pergunta. Não convém no momento. Explique. Como você disse, todos sentimos a atuação de uma forte dinâmica, mas o resultado final não está sob o nosso controle. O benefício que acontecer ocorrerá graças ao que eu chamei de amor irmão. Ele constitui uma dinâmica nova no seu sistema e devemos evitar toda tentação capaz de distraí-la, ou a nós, da percepção dessa dinâmica. Quando prestamos atenção à dinâmica do amor dentro de nós, entramos num estado mental diferente do que experimentamos quando pensamos em resultado. Se pensarmos em resultado, logo nos dispersaremos e bloquearemos o efeito benéfico do amor. Então, muitas pessoas ficam, e se curou, deixou de se curar, Bert nunca foi atrás. E ele dizia que quando nós estamos preocupados com os números, de provar que a constelação funciona com número, nós perdemos o fenômeno de vista. E assim, quando muitos consteladores querem quantificar isso, né? Eles realmente perdem esse fenômeno. Então, nós temos o direito sistêmico que está querendo quantificar, né? Quantos processos deixou de abrir. Mas tem no livro Medicina e as Constelações, tem uma equipe, inclusive tem a Dagmar, uma médica brasileira, ela participou muito tempo de uma organização para saber quantas pessoas, depois da constelação, tinham sido curadas. Mas a gente vê que não era o que Bert estava, o foco de Bert.
que é que ele queria? Trazer o amor à tona. E se essa pessoa depois tem uma melhora, e se essa pessoa morre bem, né? Essa pessoa morre bem. Eu tive uma cliente que ela tinha muita dificuldade com a mãe, mas muita dificuldade. E ela foi, na terapia, foi se aproximando, aprofundando o amor com a mãe e tal. E depois de um tempo, ela já tinha retornado para esse amor com a mãe. Depois de um tempo, ela descobriu que ela tinha um câncer no pulmão. E quem cuidou dela foi a mãe. Quando ela descobriu, foi assim, avassalador. E quem cuidou dela na hora da morte foi essa mãe. Então, a função da constelação, a função do trabalho foi aproximar essa mãe para que essa filha pudesse morrer com o amor da mãe, não na separatividade, compreende? Então, o que é cura, gente, é muito relativo. Por isso que eu pedi para vocês lerem o livro A Cura. E Bert diz, eu não estou aqui para curar doenças, eu estou aqui para reunir famílias e laços de amor. Respirem, estamos terminando. Só deu tempo para o capítulo 4 e está tudo bem. Como é que estão vocês? O que é que aconteceu aí, Debbie? Que você já está assim. Não, era só para. Porque eu lembrei que você falou aí, a gente lê os livros de Bert e vê que ele fala assim, ele não propõe curar doenças, né? E aí ele não fala depois dos resultados, aí a gente já está acostumado com isso. Aí quando eu fui ler Hausner, a proposta do livro dele, ele faz a constelação igual a Bert, nesse sentido, né? As constelações que ele faz sobre doenças. Faz e não fala de cura. Mas aí depois ele pede às pessoas que, se puder, escrevam sobre a experiência. E quando as pessoas escrevem a experiência, ele transcreve lá no livro, né? E muitas falam em cura mesmo da doença física. Não só de um contentamento, de um relaxamento, de uma paz, mas muitos falam de cura física, inclusive atestada por médicos, por exames e tal. Eu até estranhei, eu digo, olha, esse tem uma proposta diferente, né? Para os mais céticos. Aí ele vem com esses relatos, né? Eu até achei meio Bert estranho, assim, disse mas... que assim, Bert nunca pediu, mas ele trouxe, muitos clientes faziam questão de dizer. É diferente de eu ter que buscar, de eu propor, Sim. compreende? Cada um tem. Eu gosto do Hausner. Hausner trabalha ainda de uma forma bem clássica. Eu tive com ele tem 2 anos. Ele é clássico, muito clássico. A constelação dele é isso aqui que vocês viram. Eu achei muito igual a de Bert. Muito clássico. E ele é Muito igual. clássico. Bert avançou em algumas coisas, mas Hausner ainda hoje trabalha com a clássica. Não está certo, não é errado, entendeu, gente? A gente está aqui para assim, o que é bom para mim, o que não é. Mas ele ainda morreu com essa Beth, ainda assim, eu não quero resultados, eu não vou, mas assim, mas em alguns livros ele diz assim, aí essa pessoa me escreveu depois, ou o terapeuta dessa pessoa me escreveu depois e disse, como aqui ele dá notícia, né? Alguém disse que Irene tá, mas ele não vai buscar, ele não tinha curiosidade. Para ele é assim, acabou, acabou. Percebi essa diferença. Né? Acabou, acabou. Ele não fica, né? Quando acaba, acaba, né? E o novo começa quando o fim, então ele deixava aí. Então não tem certo, não tem errado, uns querem quantificar, outros querem engessar. E Bert, inclusive, dizia assim, né? E diz nos livros, que quando eu digo Bert diz, porque para mim, quando eu estou lendo Bert, parece que ele está aqui junto de mim. Né? Eu estou bebendo realmente na fonte. Né? Se preocupe só com aquele momento ali. Esteja presente. Esteja com a pessoa. Esteja com a pessoa. E quando acaba, acaba. Alguém mais? Eu ia falar uma outra coisa, Deb, mas passou aqui. Como estamos todos?
Então, obrigada por essa bela manhã de domingo, por mais esse conhecimento, por mais esse passo que nós demos, né? E, por favor, assistam o filme Duas Vidas. É importante para que a gente possa compreender como um sintoma, como algo emocional cria o sintoma. Certo? Então, hoje ou amanhã eu vou colocar a lista dos livros que serão obrigatórios, mas vocês já sabem o que é que eu quero, né? Não me venham copiando, colando, não, porque isso aí não vai fazer vocês caminharem para nada. Então, um abraço grande, curtam suas famílias agora, descansem e até breve. Tchau, Tchau, tchau. pai. Obrigado, obrigado. Obrigado a Tchau, todos. amores. Tchau, Meu coração aqui para vocês. tchau. Tchau, tchau, lindos e lindas.